Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial
que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações
quanto ao primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief,
que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático,
profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltada a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltada a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltada a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltada a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltada a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltada a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltada a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada
Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopChief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopChief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopChief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopChief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopChief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopChief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada. Eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopChief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais
termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém
voltada a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para
se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Copchief, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo
tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o CopTIF, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain
com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa.
Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Coptif, que está acionado no sistema. Ele precisa investigar mais termos inteligentes e o que está acontecendo agora, na atualidade do mercado, para que esse vídeo tenha tantos acessos e visualizações quanto o primeiro vídeo, o antigo. Ele precisa ser uma versão reformulada e eu gostaria que você ajustasse somente aquilo que achar necessário para se conectar ao contexto inicial
que eu colei no começo da conversa. Precisamos de um vídeo inteligente, didático, profundo e na voz do Thiago ao mesmo tempo, porém voltado a empresários.